A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que fica em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a igreja de Filadélfia era uma igreja que guardava a palavra de Cristo e não a negava. Os membros, eles tinham, meus irmãos, suportado a oposição do mundo, resistido à conformação, às tendências malignas das demais igrejas e perseveraram na lealdade a Cristo e na verdade do evangelho pregado pelos apóstolos. Por causa da perseverança deles e da sua fidelidade, Deus promete livrá-los na hora da provação. A palavra de Deus, meus irmãos, de Gênesis a Apocalipse, demonstra e nos ensina que a vitória, que o consolo de Deus sempre vem para aqueles que são obedientes à palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que se nós obedecermos, se nós sermos fiéis, se nós perseverarmos até o fim na presença do Senhor, Ele nos recompensará. Mas se nós desviarmos da presença do Senhor, se nós seguirmos outro caminho, provavelmente são caminhos de morte, porque são caminhos que foram feitos de acordo com a nossa vontade e com o nosso querer. A promessa de Deus para a igreja de Filadélfia é que uma porta se abriria. Qual é a porta que eu e você, que nós estamos esperando? Todos nós necessitamos de uma porta. Muitas das vezes estamos passando por uma enfermidade, precisamos de uma porta de cura. Estamos passando por desemprego, precisamos de uma porta de emprego. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por problemas, todos nós passamos por adversidades. A diferença de um cristão para o não cristão é que o cristão, ele sempre crê em dias melhores. A palavra de Deus que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O cristão, ele tem uma paz diferenciada, porque o cristão, ele entende que as suas leves e momentâneas tribulações que ele passa aqui na terra, que ele as considera como leve e momentânea tribulação, produz para ele um peso de poder e glória, acima de qualquer comparação, porque o cristão, quanto mais ele passa pela prova, quanto mais ele passa por dificuldade, mais ele dá glória. Glorificado seja o nome do Senhor. Esse deve ser o comportamento do verdadeiro cristão. Diante da adversidade, diante das lutas, ele tem que dar testemunho, ele tem que mostrar para essa sociedade pecaminosa de que o Senhor é com ele e de nada ele terá falta. Porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor nos dá a paz, o Senhor nos dá o consolo. O Senhor tem cuidado de nós. Que porta você precisa? Jesus, ele nos orienta a entrarmos no nosso quarto e falar com o nosso Pai em secreto, que aquele que tudo vê nos responderá. Fala com o Senhor, converse com Ele. Fale com Ele sobre as suas dificuldades. Fale com Ele qual é a porta que você precisa. Clame ao Senhor, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor, confie nele e o mais ele fará, porque a porta está preparada para ser aberta.
Cabe a nós buscarmos esta porta. Cabe a nós estarmos preparados para abrir esta porta. Cabe a nós perseverarmos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Buscarmos sempre no Senhor. Tem uma história, meus irmãos, aqui no livro Cristianismo através dos séculos, contando uma história dos cristãos, né, do segundo século. Aqui no livro Cristianismo através do século, aqui na página de número 38, página de número 39, na verdade, diz assim, Plínio, ele era um propretor da Bitínia e de Ponto, uma espécie de prefeito da Ásia Menor. Ele escreveu ao imperador Trajano por volta do ano 112 para pedir orientações sobre o modo de tratar os cristãos. Sua carta dá uma valiosa informação extra-bíblica sobre Cristo. Olha só o que ele diz, meus irmãos. Ele elogiou a elevada integridade moral dos cristãos, comentando sua recusa a cometer roubo ou adultério, a testemunhar falsamente ou a trair confiança depositada neles. Plínio chegou a dizer, meus irmãos, ele chegou a dizer que eles entoavam uma canção a Cristo como para Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Nesse contexto, meus irmãos, os cristãos estavam sendo perseguidos, mortos, presos, torturados. O que eu e você estamos passando não é nada perto do que esses nossos irmãos passaram. Por isso a palavra de Deus nesta manhã para mim e para você é que, versículo 8, eu conheço as tuas obras, diz o Senhor. Deus nos conhece, Deus sonda os nossos corações. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti, diz o Senhor, uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar, e que tens poucas forças, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. O Senhor conhece o nosso íntimo, o Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor conhece as nossas necessidades. Fique atento, porque a porta está preparada para ser aberta. Prepara-te. Busque no Senhor, para que no momento de Deus e no tempo de Deus, você possa abrir essa porta e entrar por ela. Talvez Deus esteja te preparando para que você possa entrar por essa porta. Talvez Deus esteja cuidando de você. Talvez Deus esteja te dando ferramentas para que você possa entrar na porta que Ele tem preparado para cada um de nós. Fiquem na paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, meus irmãos, estejam presentes em nossas vidas, nos fortalecendo, nos conduzindo, nos direcionando de acordo com a vontade e com o querer do nosso Pai Celestial. Fiquem na paz.